Olá pessoal, nessa aula eu vou estar falando da última parte sobre termodinâmica mesmo, que a gente vou estar tratando um pouquinho do segundo princípio da termodinâmica, mas sem ir a fundo, sem realmente com o conceito de entropia. Eu vou tratar mais mesmo no âmbito da gente descobrir qual que é o rendimento, o maior rendimento possível para uma máquina térmica. E então eu vou começar introduzindo o segundo princípio da termodinâmica, que a gente viu até agora que o primeiro princípio da termodinâmica ele trata da conversão de energia. Ele é basicamente uma equação, né? Lembra que a equação delta U igual a Q menos o trabalho? Isso aqui é conservação de energia. Se você recebe energia em forma de calor, você pode usar como trabalho, por isso o negativo aqui, né? E o resto, o que sobra, vai para aumentar a energia interna das moléculas. Então a agitação das moléculas ficam mais agitadas ou menos agitadas se eu estiver retirando o calor aqui. Então esse daqui pode ser, esse trabalho tal, ele pode ser, ele é positivo, lembra? Quando o sistema que está realizando o trabalho, né? Então se ele é positivo, com esse menos aqui fica mais, né? É claro, tem que ficar mais, porque se você está usando o trabalho, já tem um menos aqui na fórmula, né? Então, claro que eu estou usando, ganhei 10 de calor, aí eu usei 2 para trabalhar. Eu tenho que tirar esses 2. Então, esse trabalho é positivo quando o sistema realmente está realizando o trabalho. Porém, esse trabalho também pode ser negativo se eu tiver vindo uma fonte externa, se você estiver tirando energia de uma fonte externa, além de uma fonte de calor, você, por exemplo, ligou o seu sistema na tomada e é um motor que está dando uma forma de energia externa para o seu sistema, então a gente diz que ele está então recebendo um trabalho externo e esse trabalho então é negativo. Aí por que ele tem que ser negativo? Só relembrando, porque ΔU é Q menos o trabalho. Se eu estou dando energia para você em forma de trabalho, sua energia vai ter que aumentar, né? Só que aqui não está menos, para aumentar, para ficar somando o que com o trabalho, esse trabalho tem que ser negativo, porque menos com menos fica mais. Vamos supor que então eu botei na tomada e estou recebendo lá 2 watts, vamos botar lá 2 joules. E aí eu recebi 10 de calor e 2 da tomada. Então esse 2 tem que ser negativo, para menos 2, né? Ficar mais 2. Então 10 mais 2, 12. Eu ganhei energia. Certo? Então, o primeiro princípio da termodinâmica, a gente já falou amplamente sobre ele. E ele basicamente então trata dessa conservação de energia. Agora, o que é o segundo princípio da termodinâmica? Ele vai estabelecer os critérios para essa conversão. Como que ela pode ocorrer? Sobre quais circunstâncias podem ocorrer essa conversão de energia. Naturalmente, como ela ocorre? Forçado. Bom, ele pode forçado, como que ele ocorre forçado? Então, é isso que a gente vai ver. Qual que é a cota de sacrifício que tem que ter? Eu já falei sobre a cota de sacrifício. Se eu estou pegando energia, se é uma máquina térmica, eu estou pegando energia em forma de calor. Se eu estou pegando energia em forma de calor, se eu peguei lá 1000 joules em forma de calor, quanto que eu consigo trabalhar dessa energia? Quanto que eu vou conseguir realizar trabalho? Isso vai depender do meu ciclo, mas a gente vai ver que basicamente vai depender das temperaturas quente e a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Temperatura da fonte quente, eu poderia dizer no carro, que é a temperatura de combustão da gasolina. Essa é a temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria seria, por exemplo, a temperatura sempre esqueci a palavra. Do exaustor, não. Como é que é o nome do carro? Do radiador do carro, né? Desculpa. Bom, então, no radiador é onde você tem a temperatura fria. Menor temperatura que em torno de 90 graus num carro, né? Então ali a gente vai ver que só o rendimento de uma máquina térmica para um ciclo, que é o melhor ciclo que tem, que é o ciclo de Carnot, que eu já vou deduzir para vocês,
ele depende simplesmente da temperatura da fonte quente, ou seja, da temperatura de combustão e da temperatura da fonte fria, do radiador do carro. Tá. Então, qual a maior eficiência possível? Qual que é essa eficiência? Como que a gente calcula? A gente já viu como calcular o rendimento, né? Então a gente vai, basicamente, o que eu vou fazer para vocês? Introduzir o ciclo. Ao introduzir o ciclo, a gente vai fazer todas as equações para descobrir qual que é o calor, o trabalho, né, realizado, e dividir o trabalho pelo trabalho total pelo calor recebido. E aí a gente tem então o nosso rendimento, tá? Bom, antes disso, se eu estou falando de máquinas térmicas, a gente tem basicamente dois tipos de máquinas térmicas. A primeira é um motor e a segunda é um refrigerador. Então aqui eu tenho um motor. Nesse motor, então a gente tem um ciclo fechado. Refrigerador. Eu tenho um ciclo fechado, onde nesse ciclo eu tenho, então tem um ciclo fechado aqui, e esse ciclo ele tem que ser no sentido horário. Esse ciclo no sentido horário, aí vamos supor que o meu ciclo seja esse aqui, seja desse jeito, circular, por exemplo. Não, a gente vai estar tratando nada dessa forma, mas porque é meio complicado a gente lidar com algo assim. Então a área aqui, lembra que eu já tinha falado disso, a área é o trabalho. No refrigerador, se você tem um ciclo aqui, para ele funcionar como refrigerador, ele tem que estar no sentido contrário, sentido anti-horário. E aqui também o trabalho é simplesmente a área. A área é igual ao trabalho. Então, primeira coisa é isso, o sentido vai definir se ele é um motor ou um refrigerador. Bom, o que mais agora? O que seria um motor? No motor a gente tem o seguinte. Tem um sistema. O que acontece com esse sistema? Ele vai estar recebendo energia em forma de calor. Então vamos montar, eu quero que vocês entendam a lógica disso aqui, ó. É o mais importante. Sempre o calor que ele recebe da fonte quente a gente chama de Q1. Tá? Desse Q1 o que ele vai fazer? Parte dessa energia, né, que ele recebeu em forma de calor, ele vai realizar o trabalho e parte ele vai jogar na fonte quente. Fonte fria, desculpa, né? Então ele está tirando calor da onde? Ele está tirando calor da minha fonte quente de temperatura T1. T1 sempre seria a fonte quente. E ele está jogando esse tanto de calor, que é a cota de sacrifício, no reservatório frio. Então, veja se vocês conseguiram entender, olha só. Eu tenho uma fonte quente. Quem que seria essa fonte quente? Bom, no caso do carro seria a combustão da gasolina. No caso de um motor de um trem a vapor, por exemplo, seria lá a fornalha, né? A fornalha me dá a temperatura da fonte quente. E aqui eu tenho a temperatura da fonte fria. O que seria isso? É o local, a temperatura do local onde você vai estar despejando aquele gás com aquela temperatura, que foi produto então do meu ciclo. Então, a temperatura fria, temperatura quente. Então, eu tiro calor, Q1, eu estou recebendo a fonte quente. Estou trabalhando, realizando o trabalho. Parte vai ser desperdiçada, Q2. Então, esse Q2 tem que ser negativo, Q1 tem que ser positivo. E o trabalho tem que ser o quê? Positivo, né? Porque o sistema está realizando o trabalho. Então, esse aqui é o nosso motor. O que eu posso tirar daqui? Uma equação simples, que é o quê? Eu recebi Q1. O que é o Q1? É o trabalho mais Q2. Conservação de energia. Se eu recebi o tanto de calor Q1, parte
eu trabalhei, parte foi desperdiçada na minha cota de sacrifício. Ok? Então, essa equação aqui ela é sempre válida, na verdade, tanto para motor quanto para refrigerador. Tá? Isso aqui é sempre válido. E ela é bem lógica. Ela é bem lógica. Daqui a gente tira que o trabalho é Q1 menos o Q2. Né? Essa equação a gente vai utilizar muito. Tá? A outra opção que a gente tem é um refrigerador. Bom, num refrigerador, o que a gente tem? A gente tem aqui o nosso sistema. E aí eu tenho a minha fonte quente, minha fonte fria, que é o T2, T1, né, que é um refrigerador. E aí o que a gente vai ter agora? O refrigerador, o que ele faz? O que um ar-condicionado faz? Ele não está tirando, ele não está deixando o local, o cômodo, né, que o meu sistema, que eu estou considerando, que seria a minha fonte fria. Lembra que agora no refrigerador, o interesse é a fonte fria. Eu quero manter a fonte fria cada vez mais fria. Então o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que estar retirando energia dela, não é? Se eu quero deixar ela mais fria, eu tenho que estar retirando energia dela. Então a gente vai fazer o quê? Retirar energia. Q2. Então eu estou tirando energia da fonte fria e vou jogar na fonte quente. Não é isso que acontece com o refrigerador, com o ar-condicionado? O ar-condicionado não está pegando lá na fonte fria, no quarto, no seu quarto. Ele não está tirando energia dali e não está jogando para fora. Lá de fora é a fonte quente. Qual que é a fonte quente, então, nesse caso? É a temperatura ambiente. Lá fora, eu estou jogando... não estou jogando aquele vapor quente lá para fora. Então, eu estou tirando energia da minha fonte fria e jogando na fonte quente. Isso acontece naturalmente? Essa é a pergunta. Tem como, de alguma forma, suponha que você está no seu quarto está mais frio do que lá fora. Tem alguma possibilidade de você deixar naturalmente e seu quarto ficar cada vez mais frio e aí o sistema, a natureza, de alguma forma, retirar a energia do seu quarto para jogar para fora naturalmente? Outra pergunta também similar. Se eu pego um objeto quente, coloco do lado do objeto mais frio, um objeto com uma temperatura maior, encosto no objeto com temperatura menor. Naturalmente, é possível o objeto que está frio ficar mais frio, o objeto que está quente ficar mais quente? Ou seja, o objeto quente retirar a energia do objeto frio? Não, né? A gente sabe que o natural que acontece sempre vai fluir calor da onde tem mais para onde tem menos. Da onde tem mais calor para onde tem menos. Da onde tem maior energia para onde tem menos energia. Então, naturalmente, o que acontece isso é o segundo princípio da termodinâmica que a gente pode dizer com essas palavras, que naturalmente a energia flui do sistema que tem mais energia para o sistema que tem menos energia. Pronto. Naturalmente é isso que ocorre. Tá, mas o que está acontecendo aqui? Não tá acontecendo algo que não é natural? Estou retirando energia da fonte fria, tá o Q2, e jogando na fonte quente. Tá, mas como que isso pode acontecer? Isso só pode acontecer se a gente trocar a setinha do trabalho. Tá vendo que o trabalho agora está entrando no sistema? Aqui não estava saindo. O que estava acontecendo aqui? O sistema recebia calor. Então o sistema está recebendo, a setinha entrando nele, está recebendo calor da fonte quente. E está jogando, ele está usando esse calor que ele está recebendo para poder realizar trabalho, pedacinho. O resto ele está jogando fora na cota de sacrifício. Tá. E aqui? Agora o trabalho está entrando no sistema, quer dizer o quê? Que ele está ligado na tomada. Ele precisa de uma energia externa, ele precisa de um motor ligado nele. O motor, ele precisa estar ligado na tomada. Então, uma energia externa, com o nosso ar-condicionado, você não liga na tomada, você não precisa então de uma energia externa para ele funcionar. Naturalmente ele não vai fazer isso. Mas se você tem uma energia externa,
esse trabalho aqui, por exemplo, se eu falo que é 1000 joules por segundo que ele está recebendo, quer dizer que é 1000 watts. Então quer dizer que ele está recebendo 1000 joules por segundo de energia. Quer dizer que eu estou ligado na tomada no aparelho de 1000 watts, basicamente. A gente pode até fazer o cálculo. Isso aqui é muito interessante, essa parte, vocês vão gostar, que é mais engenharia da coisa. Eu posso perguntar para vocês, dado os valores de calor, de perda diário de um cômodo para o meio externo, baseado em tal na temperatura, qual deve ser a potência de um ar-condicionado, de uma termobomba, ou do motor que eu tenho que utilizar, né, para poder abastecer esse sistema. Então, aqui a gente vai estar lidando com isso. Então, aqui o que eu tenho? Dado um trabalho, eu consigo retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Então, lá no ar-condicionado é isso, você está jogando aquele vento fora lá, é desperdiçado aquilo lá, realmente. Você está utilizando, então, energia externa para poder tirar a energia da fonte fria, deixar ela cada vez mais fria e aí jogar fora, então, na fonte quente. Aqui é a mesma coisa, tá vendo a equação, ó? Essa seta mais essa seta, elas estão se encontrando, é igual a essa seta aqui. Então aqui a gente pode tirar que trabalho mais Q2 é igual Q1. Não é a mesma da outra? Olha lá, trabalho mais Q2 igual a Q1. Mesma coisa. Então, isso aqui sempre acaba valendo. Então, isso foi a introdução para vocês para motor, definir, né, o que é um motor e o que é um refrigerador. Agora, com isso a gente já pode definir o rendimento. Bom, o rendimento no motor, no caso o rendimento vale só para o motor, tá? Rendimento do motor. O rendimento do motor a gente define, como a gente já vinha definindo antes, né? O rendimento é o trabalho total dividido pelo calor recebido do sistema, né? Mas o que é o trabalho? Olha para cá, nessa equação aqui, ó. Trabalho não é Q1 menos Q2? Então, eu tenho Q1 menos Q2 dividido por Q1. Esse valor tem que ser sempre menor que 1, né? Sempre menor que 1. Por que tem que ser menor que 1? Porque, bom, o trabalho é sempre menor que o calor, lembra? O trabalho, se você recebe um tanto de calor da fonte quente, você nunca vai conseguir usar todo esse valor, todo esse calor para poder realizar um trabalho. Você vai ter que ter sempre uma cota de sacrifício. No caso do refrigerador, a gente tem coeficiente de desempenho, que ele não segue a mesma lógica do refrigerador. Ele não vai seguir a mesma lógica do motor. Depois vai ficar mais claro o que quer dizer essa expressão, mas olha, vamos olhar para ela. Ela basicamente ela é definida, o coeficiente de desempenho é definido como Q2 dividido pelo trabalho. O que você consegue entender sobre isso aqui? Olha para cá. Então, Q2 é isso dividido por isso. Vamos tentar interpretar isso, que é onde a gente aprende mais. Se eu estou dividindo Q2 para o trabalho, suponha que o trabalho seja 500 joules. Aí eu vim aqui e descobri que eu consigo arrancar 1500 joules da fonte fria para jogar na fonte quente. O que seria o coeficiente de desempenho aqui? Coeficiente de desempenho.
Q2 sobre o trabalho. 1.500 dividido por 500. Não dá 3? Entenderam o que quer dizer isso aqui então? Então, esse coeficiente de desempenho nada mais diz o seguinte. Dado um valor do trabalho, né, da minha fonte externa, dada a potência do meu motor, do meu gerador, por exemplo. Eu estou usando um gerador para poder dar energia, essa energia aqui externa para o sistema. Então, se eu tenho esse motor, né, e ele tem uma certa potência, essa potência é 500 watts, por exemplo, seria joules por segundo. Quando eu boto watts, gente, é só para dizer que isso aqui a cada segundo ele está dando esse tanto de energia aqui, tá bom? Então, supondo que ele está me dando 500 watts. Aí, basicamente, o coeficiente de desempenho seria o seguinte. Quantas vezes essa potência, essa energia por tempo, né? Se eu estiver tratando em um segundo só, quantas vezes essa energia do meu motor, do meu gerador, eu vou conseguir retirar da fonte fria. Então, ó, o meu gerador não é 500, o meu motor aqui não é de 500 joules, né? Então, quanto que eu consegui retirar de energia? 1.500 joules. Isso quer dizer que eu consegui tirar 3 vezes o valor desse trabalho. 3 vezes a potência do meu motor aí, do meu gerador, eu consegui tirar de energia para poder jogar na fonte quente. Então, se o meu ar-condicionado, nesse caso aqui, né, se o meu ar-condicionado ele é de 500 watts, eu vou estar conseguindo tirar 1.500 watts de energia, vou estar arrancando do quarto e jogando para fora. Aí como é que você poderia ver se faz sentido? Você tem que ver, naturalmente, o seu quarto está trocando calor com o meio externo. Quanto maior ele vai ficando, quanto menor vai a temperatura do seu quarto em relação ao seu meio externo, maior é a taxa de perda de calor do seu no caso aí do meio externo lá aqui para dentro da onde está seu ar-condicionado. E naturalmente se você está com o seu ar-condicionado ligado, você desliga, você vai ver que vai ter uma taxa que vai demorar um tempo até o seu quarto entrar em equilíbrio. Quanto maior for a diferença de temperatura entre o seu quarto e o lado de fora, mais rápido isso você vai perdendo energia, né? Então, esse coeficiente de desempenho, basicamente, ele diz isso. Quantas vezes, qual o fator, né? Quantas vezes esse valor do meu trabalho externo eu consigo arrancar da fonte fria para jogar na fonte quente. Então, isso é o que a gente chama de coeficiente de desempenho do gerador e ele é sempre maior que 1. CD é maior que 1. A gente viu lá que ele pode ser 1, 1,5, 2, 3. Tá bom? Beleza. Então agora eu vou apresentar para vocês o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele é o ciclo considerado o ciclo mais perfeito, que tem o melhor rendimento possível de todos os ciclos. E ele basicamente ele é composto pelo seguinte, deixa eu fazer aqui. Tenho P em função de V, do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo. E agora eu vou ter 2 isotermas e 2 adiabatas. Então tem aqui, ó, 2 isotermas e 2 adiabatas. Apagou tudo. Bom, legal não, pera aí, gente. Deixa eu
deixar essa curva mais curva aqui. Beleza. Agora, chegar aqui mais para baixo um pouco. E em função de V. Agora vamos aos pontos. Em cada um desses daqui eu vou ter. Eu vou começar aqui no A, B, C, D. Posso dizer aqui que eu tenho VD, aqui eu tenho VC, aqui eu tenho VB e aqui eu tenho VA. Mesmo jeito eu vou ter PA, PB, que é PD e PC. E as temperaturas? Bom, eu só tenho duas temperaturas aqui, que de A para B eu tenho uma isoterma, certo? Então, eu vou botar assim, ó, azul eu tenho isoterma e roxo eu tenho uma adiabata. Isoterma e adiabata. Se de A para B eu tenho uma isoterma, é a mesma temperatura, então eu vou chamar de T1, que essa aqui vai ser a temperatura da fonte quente. E de C para D eu tenho T2. Lembrando que primeiro eu vou estar tratando isso aqui como motor, tá bom? Isso como é um motor, para onde vai ser a setinha? A setinha vai ser para cá, ó. Para cá e para cá. Ok? Só tem essas duas temperaturas, T1 e T2. Tá? Então A e B é T1 e C e D é T2. Só isso. Não vou estar falando TA, TB, TC e TD. Porque a de TA é igual a de TB, que é igual a T1. A TC é igual a TD, que é igual a T2. Ok? Então esse é o nosso sistema. Esse é o nosso sistema, lembrando que isoterma, né? Então eu sei que ΔT é igual a zero. E no adiabato a gente sabe que o calor que é igual a zero. Calor é igual a zero. Certo? Então aqui não tem variação de temperatura, ou seja, a temperatura é constante. E aqui o Q já é uma variação, né, de troca de calor, né, é zero. Não recebe nem ganha calor. Como é que... Deixa eu tentar mostrar para vocês qual que é a melhor forma de vocês enxergarem isso daqui. Pensa de A para B num carro. É a combustão. Então, inicialmente, você vai ter lá os pistões. Vai ter os pistões. Estão aqui. Esse pistão. Tem um pistão aqui, ele está ligado aqui no motor, no resto do motor. Isso aqui pode vir para cá ou para lá. Quando ele está bem próximo aqui, já está o volume pequenininho, o que acontece aqui? Tem a combustão aqui. Ao ocorrer a combustão, o que acontece com o volume? Se tem uma combustão aqui, você não vai ter uma pressão, uma explosão que vai gerar uma energia que vai fazer esse pistão se mover para lá. Esse pistão se move para a direita. Então, ó, o volume foi de A para B. O volume não aumentou de A para B, ó, de A para B o volume aumentou. Então, esse pistão, o que aconteceu com ele? Ele deu uma expandidazinha. Bom, tava com que temperatura? Temperatura T1, porque era a temperatura de combustão. Aí depois que acabou a combustão, já acabou a combustão, ele vai continuar se movendo, porque esse motor ele tá ligado a outras partes, que faz com que esse pistão fique indo para a esquerda e para a direita. Então, um pouco da combustão vai jogar ele para a direita, o resto vai continuar indo para a direita naturalmente, né, na inércia. E como que ele vai? Ele vai agora
nesse processo aqui, ó. Nesse processo que é uma adiabata. Por que então que ele está indo adiabaticamente de B para C? Então ele vai continuar, esse pistão vai continuar indo para a direita. Ele naturalmente ele já recebeu aqui uma impulsão por conta da combustão. Aí acabou a combustão, ele vai continuar o circuito, porque aqui a gente tem outras partes ligando que está fazendo isso aqui para direita, para esquerda, para direita, para esquerda. Então esse pistão ele vai continuar indo para a direita de B para C até o volume chegar no máximo do pistão possível, só que ele vai tão rápido que não vai haver troca de calor com o meio externo. Então de B para C, você não tem troca de calor, porque é muito rápido. Ele vai até o volume máximo dele. Ao chegar no volume máximo, o que acontece? Esse gás agora, ele é resfriado. Acontece então resfriamento. Né? Esse gás é jogado lá na fonte fria. Né? E quando acontece isso, o que vai acontecendo? Como você agora, a temperatura está mais fria aqui, né? Então ele jogou esse calor fora, aqui está mais frio, então ele vai tender a voltar naturalmente, o pistão vai voltar, o pistão volta, por quê? Por conta dessa temperatura da fonte fria que você está jogando fora, por conta então da cota de sacrifício, né? Então você esfriou, agora jogou, e ele, com esse resfriamento, ele vai diminuir um pouco o volume, depois ele continua novamente o resto até chegar no início. Então ele continua diminuindo o volume, depois um pouco por conta do resfriamento, depois ele vai na inércia por conta do movimento do eixo do motor, naturalmente. Então ele vai de D para A, ele volta para o ponto A novamente, que seria onde ocorre outra explosão, e aí isso ocorre. Então sempre que chega no ponto A, você tem uma nova explosão. Chegou no ponto A, você tem uma explosão. Chegou no ponto A, você tem uma explosão. E é isso que acaba se repetindo naturalmente. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, animando, uma animação mostrando o ciclo de Carnot, para ficar mais simples para vocês. Mas a ideia é essa. Então aqui eu tenho um ciclo, e esse ciclo, então, ele sempre vai de A e volta para A novamente. Então, a gente pode separar os estados, né? Cada estado tem seu P, V e T. O ponto A, o ponto B, ponto C, ponto D, todos têm seu P, V e T. Agora, o que a gente pode tirar? O que a gente pode tirar de equações agora? Vamos tentar achar uma equação. Aqui eu vou deduzir para vocês a equação, que é uma das equações que conseguiram, então, chegar no rendimento, no valor do rendimento de um ciclo, como o ciclo de Carnot. Tá? Então, para isso, a gente tem que fazer aquele mesmo esquema que a gente vinha fazendo, relação PVT, calor, trabalho. Né? Então, eu vou deduzir para vocês isso daqui. É importante que vocês saibam de onde veio a equação. Não é complicado, acompanhem comigo aqui, que com vídeo vocês podem voltar, então vai ser tranquilo. Então, de A para B, eu vou começar o seguinte. Eu vou começar olhando de B para D, B para C, desculpa, B para C, e de D para A. Só para ver o que a gente consegue tirar daqui. Olha só, eu vou usar a equação, vamos subir lá em cima, vamos olhar na tabelinha. Ali de B para C, o pedaço que eu estou pegando ali não se trata de uma adiabata. Adiabata, vamos olhar aqui, adiabata, a gente tem essas equações, essas relações PVT. E eu vou usar essa daqui, essa de baixo. Já vai entender por quê. Então vou usar essa relação T0 vezes 0 elevado a gama menos 1 igual a TF VF elevado a gama menos 1. Então vamos lá. T0. Então vou só escrever a equação aqui para deixar anotado. A gente tem que T0 vezes 0 elevado a gama menos 1 igual a TF VF elevado a gama menos 1. Certo? Então, essa aqui, vamos usar ela. Então,
Vamos lá. Eu estou indo de B para C, né? De B para C. De B para C, o que a gente vai ter, então? TB, VB, elevado a gama menos 1 é igual a TC, VC, elevado a gama menos 1. Ok? Beleza, agora de D para A, que também é um processo adiabático. De B para C e de D para A, tanto é adiabático, então todos adiabáticos eu posso usar essa relação. De D para A. Que relação? Essa aqui, ó. É lá da adiabática que a gente viu, né? Toda naquela tabelinha você tira as fórmulas que a gente precisa. Então aqui eu vou ter agora, ó, TD, VD elevado a gama menos 1 é igual a TA, VA elevado a gama menos 1. Ah, professor, mas a gente não tratou TB, TC, TD e TA, a gente tratou T1 e T2. Então vamos ver. Em B é T1. Se B é T1 e C é T2, então vamos colocar aqui, ó. Vou apagar aqui. T1, T2. O D. Ah, o D é T2. Tá aqui, ó. O D é T2 e o A é T1. Então, o D é T2 e o A é T1. A é T1. Tá vendo agora que eu tenho T1 e T2 nessa equação e nessa equação? A gente pode isolar algumas coisas aí. Então, o que eu posso fazer aqui na primeira? Eu vou chamar essa de equação 1. Vou tirar aqui. Essa de equação 1 e essa de equação 2. Então, eu posso fazer o seguinte. De 1, da equação 1, eu vou ter... eu vou isolar. Eu passo o T2 dividindo aqui, ó. T2 dividindo para cá. E esse VB eu passo dividindo para cá. Vai ficar assim, ó. Então eu vou ficar com T1 sobre T2 é igual a VC sobre VB, tudo elevado a gama menos 1, certo? E no segundo, de 2, a gente vai ter, ó, T1 sobre T2, o mesmo T1 sobre T2, T1 sobre T2, agora eu passei para cá, ó. Eu passei o T2 para cá dividindo, para ficar T1 sobre T2, e agora eu passo o VA para cá. Vai ficar com o quê? VD sobre VA, tudo elevado ao quê? A gama menos 1. Logo, dessas duas equações, o que eu posso dizer? T1, T2, que isso aqui, isso do lado de cá, tem que ser igual ao lado de cá. Mas tudo está elevado a gama menos 1, né? Então eu posso dizer com certeza que VC sobre VB tem que ser igual a VD sobre VA. Tá aqui. A gente vai precisar disso depois, lembrem disso. Então, a relação que a gente encontrou aqui, muito simples, a gente só fez de B para C, usou aquela relação adiabática, de D para A, a mesma relação, isolou T1 sobre T2 dos dois lados e igualou os dois. E aí a gente chegou então nessa relação entre os volumes. Então tem uma relação, a razão entre os volumes VC sobre VB é igual a razão entre os volumes VD sobre VA. Tá, essa é a primeira parte. Agora, vamos olhar agora de as expansões agora isotérmicas. De A para B agora. De
A para B. Lembra de A para B? Não é isotérmico? O que a gente tem no isotérmico? No isotérmica, a temperatura não varia. Se a temperatura não varia, a energia interna não varia. Se a energia interna não varia, olha aqui, se a energia interna é zero, o calor é o trabalho. Só que lembra que o calor a gente não determinava. A gente determinava o trabalho e aí a gente tinha depois o calor. Então tá aqui, ó. Temperatura constante, a gente não vai usar isso aqui. Vou usar, ó, calor é trabalho, delta U é zero. Ah, tá aqui o valor do trabalho. Eu quero essa fórmula aqui. Vamos usar essa fórmula então. A gente não precisa estar interessado no trabalho, né? Então, de A para B, a gente tem... De A para B, eu tenho que trabalho é igual a N R T vezes o quê? Ln de V final sobre V inicial. Tá. Só que o que é o V final e V inicial nesse caso? Nesse caso, o que é o T? Não é de A para B, não é a temperatura, não é 1, temperatura 1. E VF, V inicial. O que é V final, o que é V inicial aqui? Está indo de A para B. Então é VB sobre VA. Certo? E o que é o calor? Calor 1 é igual ao trabalho de AB. Ah, por quê, professor? Porque delta U é igual a Q menos o trabalho. Só que o calor, o delta U é zero. Então o calor é igual ao trabalho. Então, tá aqui, né? Então, beleza. De A para B. Agora, de B para C. Eu estou calculando trabalho e calor de cada um deles, igual eu vinha fazendo antes, sempre vinha fazendo. Aqui, gente, tá vendo que está com letras. Acostumem com isso, já é uma forma de vocês melhorarem bem a visão matemática de vocês. Eu preciso de fazer com letras, preciso ficar geral, para eu poder encontrar uma fórmula geral. Então, vamos lá. De B para C. De B para C é o quê? É uma adiabata, né? Então, de A para B é isotérmica, B para C é diabática, depois C para D isotérmica, D para A adiabática. Lembra? Então, tá lá o ciclozinho. Então, de B para C eu sei que o calor é zero. Se o calor é zero, então a gente sabe que o trabalho é menos o delta U. Vou colocar assim, gente, AB. E o Q1 é porque é o Q que da fonte quente, tá, gente? Que está recebendo. Né? Aqui, de A para B, né? Aqui que ele está recebendo o calor lá da combustão, né? Então eu falo que esse é o Q1, porque é o calor que vem da fonte quente. Então o trabalho é igual a menos delta U. Então o trabalho BC, né? Igual a menos delta U BC. Ou seja, o que é o trabalho? Aí eu posso escrever, lembra que tem a fórmula tanto para o trabalho quanto para o delta U. A do delta U é mais simples, né? Vamos usar ela. O que é o delta U? Trabalho então de BC é igual a menos. O que é o delta U? Não é N CV vezes delta T. O que é o delta T nesse caso? T final menos T inicial. TC menos TB. Lembra, gente, novamente, ó. Vou voltar ali para quem está ainda perdido nisso daqui. Tem que estar acompanhando tem que se acostumar, gente. Aqui é muita coisinha. Tem que se habituar às fórmulas. E com isso é resolução dos problemas anteriores, para vocês se habituarem. Então agora eu estou aqui, olha só. Eu estou aqui, né? O trabalho, ó, o delta U é menos o trabalho, já tinha chegado nisso. Ou eu posso, o delta U ele sempre vale isso, NCV delta T, ou eu posso calcular o trabalho aqui. Lá a gente resolveu usar então a fórmula NCV delta T. Mas o que é delta T? Temperatura final menos inicial. Nesse caso, no nosso caso, a gente está indo de B para C. O que aconteceu aqui? Sumiu o resto. Voltou. Então tá aí. Eu estou utilizando a fórmula do trabalho dessa forma. Menos NCV TC menos TB. Tá? Só que, professor, mas a gente não usa TC nem TB.
a gente usa T1 ou T2. O que é o T1? TC. TC é T2 e TB é T1. Beleza. Agora vamos para... vamos agora para CD. De C para D. C para D, o que a gente tem? Outro processo isotérmico. Aí, novamente, eu vou ter essa fórmula, né? Qual que é a fórmula? Que diz que trabalho CD é igual a NRT2 vezes Ln de VD sobre VC. Olha aí, ó. De C para D, a temperatura não é T2, a nRT é uma isotérmica. A gente vai lá e acha a fórmula do trabalho, que é essa. E aí V final sobre V inicial, né? De C para D, então de VD sobre VC. Deixa eu separando aqui. Beleza, pra não se perderem. E agora, por último, de D para A. De D para A. Bom, de D para A gente tem o quê? É uma compressão adiabática. Volta para a última adiabática agora. Novamente, o trabalho é igual a menos variação de energia interna de D a A. E aí, então, trabalho de D para A é menos NCV delta T. Delta 1 é NCV delta T. O que é delta T? TD menos TA. Desculpa. TA menos TD, né? TA menos TD. Temperatura final menos inicial. Mas a gente não usa TA e TD. A gente usa 1 e 2. Então, T1 menos T2. Ótimo. Beleza. Agora a gente pode calcular o trabalho total. Vamos calcular o trabalho total. A gente precisa, né? O que é o rendimento? Trabalho total dividido pelo calor recebido. Então vamos ao trabalho total. Trabalho total. O trabalho total é a soma de todos os trabalhos, certo? Então o trabalho total vai ser trabalho total, vou ter tal T aqui. É o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. E aí, então, trabalho total vai ser, vamos lá, vamos começar a olhar um por um aqui. Eu tenho, de A para B, eu tenho isso aqui, de B para C, isso aqui, de C para D, isso, e de D para A, isso. Certo? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha o trabalho B, a hora que eu somar o trabalho, eu quero mostrar para vocês que a hora que eu somar o trabalho o BC, esse daqui, a hora que eu somar com esse daqui, vai dar zero. Vocês conseguem ver isso aqui? Olha só. Mesmo termo, ó. Menos NCV, menos NCV. Aqui é T2 menos T1, aqui é T1 menos T2. A hora que eu somar os dois, eles vai dar zero, né? Se anulam. Porque se eu trocar aqui, se eu quiser deixar T, igual aqui, tá T2 menos T1. Se eu quiser deixar T2 menos T1 aqui, não é só inverter esse sinal aqui fica T2 menos T1. Então, vai estar vendo que vai ficar os dois iguais, só com um sinal separado. Então, de fato, esse daqui, ó, qual que é o qual com qual mesmo? O B para C e o D para A corta. D para C, B para C com D para A. Eles cortam. Ok? Então, se eles cortam, o que sobrou?
sobrou só NRT1 ln de VB sobre VA. NRT1 vezes ln de VB sobre VA, mais o de baixo. Esse aqui, NRT2 ln de VD sobre VC. NRT2 vezes ln de VD sobre VC. Agora lembra lá no início que a gente achou uma relação entre VB, VA e VD e VC? Vamos voltar lá e ver qual que é essa relação. Olha aqui. Olha aqui a relação. VC sobre VB igual a VD sobre VA. Tá bem aqui, ó. Então VC sobre VB, VD sobre VA. Mas achamos que VD sobre VC ou VC sobre VD? VC sobre VB é igual a VD sobre VA. Vou ter que mexer nela, né? VC sobre VB é igual a VD sobre VA. Esse aqui que eu encontrei. Eu quero achar um jeito de... Tá vendo aqui? Olha a minha lógica. Vamos por trás. O que eu tô querendo fazer? Eu quero achar um jeito de botar o mesmo fator dentro desse ln e dentro desse ln, porque tem uma relação entre eles. Será que eu consigo achar uma relação baseado nessa aqui que eu encontrei, ó, antes? Que relação eu consigo achar aqui agora? O que eu preciso saber? Eu preciso saber, na verdade, quanto que é VB sobre VA, para ver se tem uma relação em VD sobre VC. Então, daqui eu tiro, ó, VB sobre VA, eu posso escrever como? VB, passo o VB lá para cima e esse VD voltando. É igual a VC sobre VD. E aí? Chegou no que eu queria? VB sobre VA é igual a VD sobre VC? Não, é igual ao inverso de VD sobre VC. Então posso dizer, na verdade, que VB sobre VA, ó, VB sobre VA é isso aqui, ó. A gente viu daqui que é o inverso disso aqui. Então seria o quê? VC, VD sobre VC elevado a menos 1. Tá vendo que eu consegui deixar agora? Consegui então achar uma maneira só de escrever o meu sistema. E basicamente VB sobre V. Então, com essa relação, eu consigo deixar agora todos da mesma forma. VB sobre VA. Tudo. Bom, na verdade, gente, deixa eu voltar aqui. Eu quero deixar tudo VB sobre VA. Ao invés de... Quero deixar tudo VD sobre VA. Então, o que eu posso dizer aqui também, né? Vocês já vão entender por quê. VC sobre VD, eu quero saber quanto vale VD sobre VC. É o contrário disso, acaba sendo o contrário disso aqui. Então, VD sobre VC, VD sobre VC, o que é isso? Ó, inverso disso, não é inverso disso. Então, é VB sobre VA elevado a menos 1, só isso. Então, vamos usar isso daqui. Agora ali, ó, no trabalho. E aí, botei então. Trabalho é igual a NRT1 que multiplica LN de VB sobre VA, beleza? VB sobre VA mais NRT2 vezes o que? LN. Ah, agora tinha VD sobre VC. No lugar de VD sobre VC, eu vou botar isso aqui, ó. VB sobre VA elevado a menos 1. VB sobre VA. Vou fazer assim, ó. Só que o VB sobre VA está elevado a menos 1. Tá aí, ó.
Então, gente, eu só vim aqui, não tem confusão, não confundo. Basicamente, eu queria achar uma relação, eu queria dar um jeito de aparecer aqui. Tinha VD sobre VC, eu queria deixar VB sobre VB e VA também, parecer o mesmo do de cá, para eu poder juntar os termos. Aí a gente tinha achado essa relação, que VC sobre VB era VD sobre VA. Né? Só que eu quero fazer aparecer o quê? VD sobre VC. Né? E basicamente, você consegue fazer aparecer o VD sobre VC, é só passar o VC dividindo aqui. E aí, eu consegui chegar então que VD sobre VC é VB sobre VA elevado a menos 1. Menos 1. Então, ó, que basicamente, eu quero VD sobre VC. VD sobre VC. Inverto aqui. Para eu inverter aqui, vai ser o inverso disso. Então, VB sobre VA elevado a menos 1, tá aqui. Aí agora, por que eu fiz isso? Porque agora, olha só. Esse menos 1 cai multiplicando aqui para fora. Então eu tenho ó, NRT1 vezes LN de VB sobre VA. Esse menos, gente, isso aqui é uma propriedade do LN. Se você tem um índice elevado a todo mundo lá dentro do LN, ele cai fora multiplicando ali. Ó. Então vai cair esse menos 1 multiplicando lá. Vou deixar aqui, então vai ficar menos NRT2 que multiplica LN. Tá vendo que ficou igualzinho agora? VB sobre VA. Dos dois termos ficaram VB sobre VA. Então eu posso tirar em evidência. O que eu tenho em evidência aqui para tirar? Vamos ver lá. Eu tenho, ó. O N, o R e o LN de VB sobre VA. N, R, LN de VB sobre VA vezes o que? Estou tirando evidência. Tirei a evidência do lado de cá, sobrou só T1. Tirei a evidência, tirei tudo aqui, o NR e o LN do lado de cá, sobrou só o T2. Ficou assim, ó. Trabalho é isso então, ó. NR, LN de VB sobre VA, que multiplica T1 menos T2. Professor, mas por que você está fazendo isso? Porque agora que a gente chega na definição do rendimento. O que é o rendimento? Gente, é muito importante vocês acompanharem, entenderem bem o que está por trás disso aqui, para vocês conseguirem entender da onde, saber da onde vem. Então, o que a gente vai utilizar. Não adianta, se eu simplesmente cuspir ali, vocês não vão ter o feeling mesmo, aquele sentimento de saber o que está acontecendo por trás ali. O rendimento, gente, é dado pelo trabalho total dividido pelo calor recebido. Então, vamos lá. Trabalho total é aquilo ali, NR, LN de VB sobre VA, que multiplica T1 menos T2, dividido pelo quê? Pelo calor recebido. Bom, o calor recebido é aquele que ele recebeu da fonte quente. Vamos olhar lá quanto que é o calor recebido. É o de A para B, né? De A para B, ele recebeu um calor que é... Por que que é? É o positivo. Qual que é o calor positivo? Né? Aquele quando ele está aumentando aí a temperatura. Ele está ganhando, então, o calor aqui, ó, de A para B. O único lugar onde ele está ganhando calor, ó, de B para C e de D para A, o calor é zero, não tem troca de calor. Então, de A para B ele tem uma troca de calor, que ele recebe calor, e de C para D ele está desperdiçando calor, está jogando calor fora na cota de sacrifício. Então, é o de A para B. Vamos ver quanto que é o calor recebido, que é o calor de A para B. Ó, é o mesmo trabalho de A para B. Então, é NRT1 que multiplica LN de VB sobre VA. Então, é isso aqui, ó. O calor é igual ao trabalho. Então, NRT1, LN de VB sobre VA. NR T1 vezes LN de VB sobre VA. Olha que legal, vai cortar quase tudo aqui, ó. NR corta com NR, o LN de VBA corta com LN de VBA e a gente sobrou com simples T1 menos T2 dividido por T1. Olha que legal. O rendimento de uma máquina térmica que é dominada por um ciclo de Carnot, que tem duas adiabatas e duas isotermas,
2 isotérmicos e 2 adiabatas, no caso. O rendimento é dado simplesmente pela diferença entre as temperaturas dividido pela temperatura mais quente. Então, ou seja, quanto maior essa diferença, quanto maior for essa diferença, maior vai ser o numerador. Quanto maior o numerador, maior o rendimento. Ou seja, quanto maior for a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, maior é o seu rendimento. Então vamos fazer uma analogia, por exemplo, a gasolina e o álcool. Quem tem o maior rendimento? É a gasolina. Certo? Por quê? Porque a temperatura de combustão da gasolina é maior que a do álcool. Então a temperatura 2 é a temperatura do radiador. 90, mais ou menos 90 é fixo, tanto para o álcool quanto para a gasolina. Agora o que muda é o T1. O do álcool é menor que o da gasolina. Então o do álcool tem menor rendimento. Ele dá maior explosão. O trabalho acaba sendo... ele tem mais explosão. O rendimento ele vai gastar mais, né? Porém ele vai ter uma potência maior. Já a gasolina, ela gasta menos, mas tem uma potência menor do que a do álcool. Então, só depende da diferença das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Então, isso é uma propriedade muito importante e que a gente tinha chegado antes. Olha só o que a gente tinha visto. A gente tinha, no início, quando estava definindo o motor, o refrigerador, eu calculei o rendimento, ele era dado por isso, ó, Q1 menos Q2 sobre Q1. Né? Então, tem que ser o mesmo, não tem? Então, vamos voltar assim. Mas vimos que o rendimento do motor era dado por Q1 menos Q2 dividido por Q1. Logo, o que a gente deduz? Que Q1 menos Q2 dividido por Q1 é igual a T1 menos T2 dividido por T1. Vamos abrir isso aqui. Abrir os numeradores. Não vai ficar aqui Q1 sobre Q1 não é 1? Menos, ó, posso só separar os numeradores. Não posso separar denominador, mas numerador eu posso. Menos Q2 sobre Q1 é igual a T1 sobre T1 dá 1. Menos T2 dividido por T1. Agora olha só. Eu tenho 1 do lado de cá. Tem 1 do lado de cá e 1 do lado de cá. Desculpa. Então eu posso cortar esse 1 aqui. Ó, tanto esse 1 quanto esse menos lá de cá, posso cortar com esse 1 e esse menos lá de cá, né? E basicamente agora a gente chega nessa relação final, que é Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Normalmente a gente pode inverter, né? Para ficar melhor, a gente deixa ela sempre, ela aparece sempre assim. T1 sobre T2 é igual a Q1 sobre Q2. Olha que legal. Muito cuidado com essa equação. Essa equação, para quem acaba tendo uma certa dificuldade com fração, acaba confundindo o negócio. Eu não quero dizer que T1 é igual a Q1 e T2 é igual a Q2. A razão entre T1 e T2 é igual a Q1 sobre Q2. Vou dar um exemplo para vocês. 8 por 2 é a mesma coisa que de 16 por 4. Não é? Pensa. Se T1 for 8, T2 for 2, Q1 é 16 e Q2 é 4. T1 sobre T2, que é 8 dividido por 2, dá 4. E Q1 sobre Q2, que é 16 por 4, também dá 4. A razão entre T1 e T2 é igual à razão entre Q1 e Q2. Não quer dizer que T1 é igual a Q1 e T2 é igual a Q2. Muito cuidado, que muita gente acaba usando isso em exercício. Isso não vale. Tá? Então, o que é igual é a razão entre elas. Então, essa fórmula aqui, ela é a base para a gente resolver os problemas de máquina térmica, tá? Então, o que a gente determinou aqui, por aqui até agora?
Resuminho aqui. Deixa eu passar alguma coisa. No caso do refrigerador, isso aqui é no motor, né? Rendimento, agora coeficiente de desempenho. Coeficiente de desempenho. Fazendo a mesma conta que eu fiz aqui, abrindo do mesmo jeito, não vou fazer de novo, a gente chega na conclusão que o CD lembra, a gente tinha achado a relação antes, né, com Q1 e Q2. A gente pode chegar na conclusão que o CD é T2 sobre T1 menos T2. Tá bem? Então, ela da mesma forma, a gente tinha uma relação antes com os calores, e a gente tem agora a relação com as temperaturas, certo? Então, aqui então a gente tem as fórmulas que a gente vai utilizar nessa parte de máquinas térmicas. A primeira delas é que a gente já tinha visto antes, que é essas daqui, né? Então, antes de tudo, a gente tinha chegado aqui nessas relações. Q1 menos Q2 sobre Q1. Aqui é Q2 sobre o trabalho. Aqui eu esqueci de escrever isso de outra forma também, né? Desculpa. O que é Q2 sobre o trabalho? É Q2. O que é trabalho? Pera aí, gente. O que é o trabalho? É Q1 menos Q2. Você viu que agora CD então é sempre maior que 1. Você viu que agora, bem parecido. Agora, quando eu pego isso aqui agora e eu encontro a mesma relação, só que com temperatura, olha só. T2 sobre T1 menos T2. Tá? Então, com cuidado. Não é a temperatura 2 igual ao calor Q2. Lá tinha Q2 sobre Q1 menos Q2. É igual a T2 sobre T1 menos T2. É a razão que é igual, tá? Então, com isso a gente tem, então, para o desempenho, a gente tem o coeficiente de desempenho que a gente pode ser dado apenas pelas temperaturas, pela diferença de temperaturas. E o rendimento também só pelas temperaturas. E a fórmula, que é uma fórmula que é muito importante, que é essa daqui, ó. T1 sobre T2 igual a Q1 sobre Q2. Isso aqui é sempre válido. Não importa qual que seja, se é refrigerador, se é um motor. Isso aqui é sempre válido. T1 sobre T2 igual a Q1 sobre Q2. Então, nas próximas aulas, eu vou estar resolvendo exercícios de máquinas térmicas, na próxima aula, né? De máquina térmica, para vocês já terem uma ideia. Nos exercícios vai ficar bem mais claro o que eu quero com tudo isso aqui. Nesse momento, qual que era o objetivo dessa aula, gente? Com tudo que vocês já viram até agora, vocês têm que ser capazes de entender como eu determinei todas essas fórmulas, todas essas relações, como eu montei esse circuito e resolvi esse ciclo, fazendo a relação PVT primeiro e depois eu fazendo simplesmente A para B, B para C, C para D e D para A, achando calor, trabalho, e aí depois achando o trabalho total, e eu usando as relações que eu usei, relaçãozinha matemática, para simplificar o trabalho. Simplifiquei o trabalho, agora eu posso calcular o rendimento, que é o trabalho dividido pelo calor recebido. E a hora que eu faço isso, sobra só a temperatura. E aí a gente já expande isso daqui pro refrigerador também. E aí a gente tem então as fórmulas que a gente necessita para poder resolver qualquer tipo de problema desse. Então, passem isso daqui, refaçam, vejam, para vocês depois conseguirem chegar nos problemas e entenderem melhor, terem uma base melhor para saber o que vai estar acontecendo, ok? Então, a parte de teoria de máquinas térmicas acaba aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais.